Talvez você chegou nesse vídeo com um grande impasse na sua vida. Faz as coisas, tenta e nada acontece, nada de fato funciona, você não avança e você não consegue tomar uma decisão, não consegue progredir, não consegue sair do lugar. E eu quero deixar para você o que o Espírito Santo ministrou comigo sobre isso essa semana. Fica nesse vídeo. Eu estava passando uma situação de mudança e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, de todos os lados, tudo dando errado. E a gente estava seguindo os conselhos de Deus. Nós tivemos uma palavra para tomar a decisão de ir embora do nosso estado. E foi uma decisão muito difícil. Nós fomos literalmente empurrados por Deus. Então, quando nós chegamos no nosso lugar de destino, nós esperávamos que tudo estivesse bem, que fosse tudo dar certo de cara. E entramos numa crise, no sentido de, peraí, será que nós fizemos alguma coisa errada? Será que é isso mesmo? E nos perguntamos então o que fazer. E começamos a correr atrás para fazer dar certo. Tanto eu quanto meu marido, trabalhando muito, e eu tentando achar um jeito. E aquilo que o Senhor tinha falado lá atrás, para mim, por exemplo, não trabalhar, para eu ficar mais em casa, me dedicar às coisas do Senhor, eu comecei a negociar. Eu comecei a pensar em trabalhar, em dar um duro também. E ficava de um lado para o outro, deixando a inquietação tomar conta das minhas emoções. E eu entendo que todos que passam por uma mudança sentem dificuldade de adaptação nos primeiros momentos. E realmente não é fácil ficar longe da família, ficar longe do lugar onde você vivia, de filhos, que no meu caso eu fiquei longe dos meus filhos. E eu me perdi. Não conseguia mais orar, não conseguia ler a Bíblia mais, mas o Senhor nunca deixou de falar comigo. Eu acho que o Senhor olhava e sabia que isso ia acontecer e Ele já esperava por isso, que eu fosse entrar nessa situação. E eu precisava tomar uma decisão e um posicionamento. O Senhor não me deixou sem uma resposta, sem me dar uma direção. E nessa situação toda de que a gente estava vivendo, o meu posicionamento era parar. E eu vinha um dia andando, caminhando na rua e pensando, sabe, sobre tudo que estava acontecendo conosco, e o Senhor foi claro comigo. O seu posicionamento agora é parar. A posição que você precisa ter é parar tudo. Porque às vezes a gente ouve tanto assim, se posicione, faça alguma coisa. Mas nem sempre se posicionar, fazer alguma coisa, é você se mover no natural, agindo, buscando resposta, buscando conserto, buscando socorro com as suas próprias mãos, buscando solucionar problemas com as suas próprias mãos. Tem coisas que só o Senhor vai fazer. Se Deus fechou a porta, ninguém vai abrir. E se Ele abriu, ninguém vai fechar. Não adianta a gente ficar tentando fazer e resolver com as próprias mãos coisas que o Senhor já sinalizou que é com Ele. Existem alguns processos que nós vamos ter que encarar. E quando entramos nesse processo, às vezes a dúvida, o medo, a incredulidade começa a bater forte na nossa mente, nas nossas emoções. Então nós queremos reagir com ações, com atitudes, com decisões, com escolhas, quando na verdade nós deveríamos passar pelo processo, desfrutando mesmo na dor, mas tentando entender, assim, tentando receber tudo que aquele processo tem para fazer em nós, porque os processos nos constroem, nos edificam. E quando o Senhor falou comigo, o seu posicionamento agora é parar, eu entendi. Não parar de buscá-lo, mas parar de tentar resolver algo que eu sabia que eram as mãos dele. Era como me encontrar lutando com Deus, como Jacó, que lutou com Deus. Era lutando contra o Espírito que estava aqui dizendo, busca o Senhor e deixa que o resto Ele vai fazer. E eu lutava contra aquilo, tentando resolver. Assim como meu marido, de um lado para o outro, trabalhando de dia e de noite para dar conta da demanda do lugar onde nós estamos morando. E aconteceram muitas coisas, tudo aquilo que ele trabalhou fora de hora, sabe, deixando de lado o princípio do descanso, por exemplo. Ele acabou batendo o carro e teve prejuízos, sabe, coisas que a gente não queria viver, não queria experimentar, mas tivemos que passar para aprender a dependência,
para aprender e entender que o Senhor tem o controle de tudo, que Ele é soberano e nada do que a gente faça pode ajudar Deus. Muito pelo contrário, às vezes nós atrapalhamos. Isso não muda os planos de Deus quando a gente atrapalha. Então, se você, assim como eu, estava andando na contramão, atrapalhando aquilo que Deus está fazendo, não se desespere. Volte, retroceda, volte para o lugar onde Ele te chamou, para a última palavra que Ele te deu. E caminhe com Ele. Ouça o que Ele vai te dizer. Qual é o próximo passo? Como é o seu posicionamento? Se é em oração? É em jejum? É em meditação na palavra? Adoração? É desfrute? O que é que o Senhor quer de você agora? Mas não tente quebrar barreiras, abrir portas que o Senhor ainda não abriu. Quando nós atrapalhamos Deus, tentando fazer com as nossas mãos, tudo que a gente consegue é atrasar o processo, atrasar os planos de Deus. Não porque Ele quer que seja assim, mas porque nós somos teimosos, nós somos rixosos. Muitas vezes nós somos rebeldes, obstinados a tentar resolver. Esquecemos que Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Ele fala e o sol nasce todos os dias, sem nunca atrasar por um segundo sequer. Ele dá uma ordem e o mundo todo natural obedece. Mas nós humanos não. Nós humanos queremos fazer as coisas conforme desejamos ou acreditamos. Muitas vezes nós achamos que Deus tem um plano e andamos pelo que achamos que Ele planejou, quando na verdade deveríamos andar no plano que Ele traçou para nós. Muitas vezes esse plano nós não vamos saber qual é, mas o Senhor não nos deixa no escuro. Ele diz qual é o próximo passo. Ele diz o que fazer agora. E a gente obedece, como um filho que não está preocupado com a conta de luz, com a conta de água, se vai ter comida ou não amanhã. Sabe? As crianças não se importam. As crianças simplesmente descansam e nós deveríamos ser como as crianças, inocentes no coração. Sabe? O nosso filho, as crianças, elas dormem e acordam, abrem a geladeira, comem, não se preocupam se é o último, se vai acabar, se vai ter no outro dia. Elas tomam banhos, às vezes demorado, gastam água, luz e não se preocupam se vai dar para pagar, se não vai. Elas querem passear, elas não perguntam se pode, se temos condição ou não, elas só querem, elas desejam. As crianças são inocentes, elas descansam, elas olham ao seu redor e descansam. Sabe, nós deveríamos ser assim, não andar ansiosos com nada, aquietarmos e saber que Deus é Deus e que Ele está no controle. E todas as coisas nos serão acrescentadas quando nós buscamos o reino, quando nós buscamos a justiça. Se você andar em justiça, em retidão, a misericórdia e a graça vai te acompanhar. O Senhor vai te dar direção. Então, aquiete sua alma. Não tente ajudar Deus. Não tente resolver seus próprios problemas. Deixe que o Senhor resolva-os por você. Se o Senhor direcionar algo, amém. Se Ele te dá algo para fazer pontual, obedeça. Siga o que o Senhor disser para fazer. Mas se você sente que tem se movimentado e tem feito, tem reagido, tem tentado ajudar Deus e não está dando certo, então o seu posicionamento deve ser o mesmo que o meu. Parar, aquietar e deixar para você saber que Ele é Deus. Às vezes o nosso posicionamento é parar. Parar de tentar ajudar Deus. Parar de ficar atrapalhando. Mas Deus é tão bom que mesmo quando a gente atrapalha Ele, todas as coisas Ele faz cooperar para o nosso bem, para o nosso crescimento, amadurecimento. Preste atenção, às vezes Ele está até falando com você e você não está vendo. Isso aconteceu comigo. O Senhor vinha falando e eu não estava prestando atenção, porque eu estava preocupada em resolver o nosso problema e não ouvia o que Ele estava me dizendo. E Ele vinha dizendo para mim que Ele estava no controle, que Ele era soberano, para não reclamar, para não tentar resolver, porque Ele é soberano e o que eu tiver de passar eu vou passar, porque Ele assim quis, porque Ele planejou ou porque Ele permitiu. Então descanse seu coração, pergunte para o Senhor qual é o seu posicionamento. Talvez seja assim, parar, descansar. A Bíblia diz que o Senhor dá para os seus amados enquanto dormem. Isso não significa que você será negligente e não vai reagir a nada. Mas não, você tem que saber o seu posicionamento, faça a sua parte e deixa Deus fazer a parte dele. Reaja em oração,
Quero te dar um conselho. Se você está nesse momento de ansiedade, não sabe o que fazer, está perdido. Se você está numa situação que não sabe como se posicionar, o que Deus quer de você agora, jejue. Ore. Se você ora em línguas, ore, exercite, pratique e jejue. O jejum vai te trazer sensibilidade para ouvir a Deus. Mas jejue sem pedir nada. Peça simplesmente que o Senhor fale com você. Jejue entregando para o Senhor, sabe? Sacrificando a sua vontade carnal. E deixa Ele governar, deixa o Espírito governar você. Através do jejum você vai ficar mais sensível para ouvir a voz de Deus. Eu tive essa experiência. Por 7 dias eu pratiquei o jejum e o tipo de jejum. E o Senhor foi muito fantástico comigo, me dando direções e as coisas que Ele ia falando comigo, eu ia anotando no celular, no papel, espalhando pela casa, para não me esquecer as suas diretrizes, as suas direções. E eu olhava todos os dias para aquilo que Ele estava dizendo e completando. Todos os dias algo eu ia escrevendo o que Ele ia dizendo. E aquilo me gerou paz, me deu direção, sabe? Me tranquilizou. E algo, porque a gente fala assim, entenda que Deus está no controle, mas não é algo automático que eu falo assim, eu decido que vou entender. Não, você precisa buscar a Deus para que Ele te dê esse entendimento dentro. A revelação de que Ele é soberano e de que Ele cuida de tudo, que Ele está no controle de tudo. Quem somos nós diante de um Deus tão poderoso? E quando você o busca, Ele te faz entender aqui dentro, sabe? Passa pela sua mente, mas sobrepõe o pensamento, o entendimento, é algo que se expande dentro de nós e você não consegue nem explicar com palavras, mas você entende que Ele é soberano e que Ele está no controle. E quando o Senhor imprime em você essa perspectiva, você de fato entra no lugar de paz, que é a paz que excede o entendimento, onde tudo ao seu redor parece bagunçado, confuso, mas você entende dentro de você que Deus ainda está no controle e sempre estará. É como fazer uma faxina, que parece que nunca vai ficar arrumado, mas no fim fica tudo lindo, bem arrumado e cheiroso. O Senhor faz do jeito dele, do jeito que Ele quer. Nós não podemos entender suas decisões. Nós somos seres humanos limitados para entender tudo que Deus está planejando ou quer fazer. Mas Ele é bom, porque mesmo assim, Ele imprime em nós muitas coisas que Ele fará, muitas coisas que Ele está fazendo. Algumas vezes Ele compartilha o porquê e nos faz entender o que Ele está fazendo. O segredo está, mantenha comunhão com Ele. Busque e Ele vai te dar a direção do que fazer. Talvez o seu posicionamento agora esteja te roubando de desfrutar o que de fato Deus quer te falar. Amém? Que Deus te abençoe.